Boa noite de novo. Dessa vez funcionando. Atrasado, mas estamos aqui. Bom, vamos iniciar nossa reunião de hoje com uma leitura. Eu abri aqui, apareceu na escola. Você frequenta um curso buscando habilitar-se a uma vida mais proveitosa. Sua atitude é louvável. Mas você reclama do ambiente. Seus colegas e professores naturalmente são pessoas que ainda não alcançaram a perfeição. Portanto, é natural que apresentem dificuldades de comportamento. Procure ver em todos almas em luta íntima, corações a quem você deve atenção, bondade, tolerância, respeito e compreensão. A escola ou a universidade não deve ser fábrica de profissionais meramente. São organizações educativas, onde se deve ministrar e aprender lições para a vida eterna. Lembre-se, o curso que você faz vai chegar ao fim, mas o mundo continua sendo uma grande escola. Vamos elevar os nossos pensamentos. Imaginar que nessa casa somos recebidos pelo Mestre Jesus, que foi um dos nossos, se não um dos maiores, e sim o maior mestre nessa escola que tem na vida. Mestre Jesus, viemos aqui com a sede de aprender. Chegamos aqui com a intenção que o saber provoque uma mudança no nosso estado íntimo, que coloque o homem velho na escola antiga e que projete a nossa alma nessa escola do futuro, onde o que temos a aprender é a felicidade na vida eterna. Fica conosco, Mestre Jesus, espiritualidade superiora, que tanto nos protege, que tanto nos intui. Que possamos agora mentalizar nossa companheira Cleide, que fará nossa palestra de hoje. Jesus, ilumine nossa companheira, que trará uma mensagem que com certeza é alinhada com as ideias do Evangelho que trouxeste para nós há 2000 anos. Fica conosco, agora e sempre. Vamos nós? Não dá. Tá bom, pode até ficar um pouco. Isso aí. Tá ótimo. Agora tem que. Tá. Ótimo. Muito bem, gente. Boa noite mais uma vez. É sempre um prazer para a gente estar aqui com vocês. Hoje vocês vão ter que me ouvir sentadinha. Né? De vez em quando acontece algumas coisinhas, mas a cabeça funciona, a gente pode falar, então não tem problema, né? O importante é isso. Muito bem. Hoje a gente vai conversar um pouquinho, pensando que nós estamos saindo do nosso inverno. Ainda está frio, né, gente? Mas hoje já deu um dia bonito. Estamos nos aproximando da primavera, né? Então, a gente pensou na nossa vida, que a nossa vida ela é feita de estações sempre, né? É um ciclo de estações. E cada estação que a gente passa, existe algumas características, momentos, tarefas, experiências e colheitas que são diferentes. E a gente vai passando, né,
sucessivamente por esses ciclos de estações, e cada estação a gente colhe alguma coisa, ao mesmo tempo em que a gente planta para a próxima estação, e assim a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, vai aprendendo, né? Mas sempre há alguns momentos da nossa vida que são extremamente especiais, que extrapolam a nossa experiência propriamente das coisas do dia a dia, das coisas materiais, das coisas que nos chamam para resolver a vida da Terra. Existem momentos que extrapolam isso, que é muito maior, e que nos chamam para as experiências que são do espírito, que são da alma, que são aqueles momentos em que nós nos encontramos, em que nós buscamos a nós mesmos, e é preciso que a gente faça isso, e não deixar essa estação passar, mesmo que ela volte. Ela vai voltar, são ciclos, né? A estação de aprender, a estação do trabalho, a estação em que nós vamos suprir as nossas vidas, suprir as nossas necessidades, e a estação que nós vamos olhar para nós mesmos e que nós vamos avaliar a nossa colheita, a colheita da alma, né? E estamos chegando então à primavera. E essa primavera, então, é uma imagem que a gente cria. A primavera é uma estação em que a beleza, o clima, o ambiente é propício para que nós paremos, para que a gente observe o entorno, para que a gente dê um recessozinho, né? Então, a primavera cria esse ambiente propício para que a gente possa fazer essa avaliação, para que a gente possa olhar para nós, para que a gente possa ver os frutos das outras estações, como nós nos conduzimos, como nós trabalhamos, o que nós aprendemos e o que nós conseguimos fazer de transformação em nós mesmos. A primavera está chegando, né? Então, essa calma e esse frescor, esse colorido nos ajuda. E é importante porque, às vezes, ficamos agarrados sempre na mesma conduta das outras estações e a gente não para. Já viram aqueles memezinhos da árvore florida? Aí as pessoas, nossa, que lindo, o chão coalhado de flor também, e a outra pessoa zangada, varrendo, porque aquilo estava atrapalhando. Então, somos aqueles que paramos para contemplar, mas também somos aqueles que não percebemos, né? Então, é importante. Esse momento de pausa, de reflexão, e então chegou a primavera, bate a porta. A primavera bate a porta da nossa alma também, e é preciso que a gente abra, né? Então, como é primavera, a gente pensou, todo mundo conhece, né? E nós espíritas falamos muito dessa música, principalmente a última estrofe, né? Quando entrar setembro. E ela, se a gente refletir sobre ela, tem um significado muito profundo, né? Quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos. Quero ver brotar o perdão onde a gente plantou juntos outra vez. Já sonhamos juntos, semeando as canções no vento. Quero ver crescer nossa voz no que falta sonhar. Já choramos muito, mesmo assim, muitos se perderam no caminho. Mesmo assim, não custa inventar uma nova canção que venha nos trazer sol de primavera. Essa todos nós repetimos, nós espíritas repetimos assim, né? Abre a janela do meu peito, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender, não é? A gente vive repetindo esses versos. Então vamos pensar um pouquinho, vamos refletir um pouquinho sobre essas palavras tão inspiradas, né, que Beto Guedes teve para nós. Então vamos começar com
o primeiro verso, a primeira estrofe, né? Quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos, quero ver brotar o perdão onde a gente plantou juntos outra vez. Qual será a boa nova, gente? O campo é onde nós estamos. Qual será a boa nova? Será que é uma outra boa nova? Mas vocês vão responder depois. Vamos agora pensar nessa questão. Quero ver brotar o perdão, onde a gente plantou juntos. Vamos pensar no desejo que temos de ver brotar o perdão. Por que nós não podemos prescindir do perdão? Nós espíritas, né, que estudamos sempre, que viemos às palestras ou que nós estudamos, conhecemos um pouquinho dos nossos livros, né, e também do Evangelho. Por que não podemos prescindir do perdão para nós ou porque não precisamos perdoar também, né? Então, gente, nós todos aqui viemos, né, de um período de muito conflito, né, de uns anos para cá, de 4 anos para cá. Todos nós passamos um período de muitos conflitos, de muitas perdas, de muitas dúvidas, ansiedades, de muitas decepções, por todo um contexto que todos nós enfrentamos juntos. Seja na família, seja no trabalho, nossas relações de amizade e mesmo a nossa casa espírita, nas igrejas, em todos os espaços onde estivemos, sofremos o impacto de todo esse conjunto de circunstâncias que nos abalaram tanto, seja da pandemia, seja de todas as artimanhas que envolveram a política e que nós nos permitimos deixar penetrar por todas essas coisas, e isso impactou muito as nossas vidas, né? E por causa das nossas fraquezas, porque somos frágeis ainda, temos dificuldades, temos muita coisa ainda para aprender, para resolver. Essas circunstâncias que nós não temos tanto controle, né, colaboraram para que nós também cometêssemos nossos equívocos, nossos erros, nossas más interpretações, nossas intolerâncias, porque trazemos também valores que a gente aprendeu e entramos em choque, né? E esse ambiente externo também, exercendo a sua pressão, sua influência, nos colocou muitas vezes em situações difíceis e erramos. Acertamos também, mas erramos. E quando erramos, cometemos equívoco de uma maneira ou de outra, isso vai impactar o ambiente em que eu estou, vai impactar o outro e impactar a mim. Nós podemos sofrer com isso, mesmo que a maioria de nós, é claro, né? A maioria de nós não age ou não cometeu seus equívocos com a intenção de cometer. Como diz Kardec, nós não somos maus em essência, né? As circunstâncias acabam por nós sermos frágeis ainda, de sermos arrastados para isso ou para aquilo. Mas nós somos essencialmente bons. Como Rousseau também disse, essencialmente bons, né? Então, a nossa essência é boa. E nós, muitas vezes, não... Muitas vezes não, a maioria das vezes, não temos essa má intenção mais. Mas a gente erra, né? E aí, nós estamos aqui. A primavera também... Essa estação também bate à porta da casa espírita. E a casa espírita é uma congregação de pessoas que se reúnem num objetivo comum e somos uma família, né? Então, como dizem os espíritos, e vocês conhecem bem, né,
os princípios espíritas. Nós não podemos caminhar na nossa evolução, seja individual, seja nas relações humanas, e essas relações é que definem a qualidade do mundo em que nós estamos, não é? Se não desenvolvermos a benevolência, se não desenvolvermos a indulgência e o perdão, né? E essas três coisas, percebam, gente, essas três coisas, benevolência, querer bem ao outro, sinceramente. Indulgência, eu ser capaz de compreender e achar uma justificativa para o equívoco do outro e ainda assim proporcionar meios para que ele se erga e compreender e achar a oportunidade de corrigir. Indulgência e o perdão. Essas três coisas, dá para a gente separar uma da outra? Não dá, elas estão reunidas, elas estão juntinhas, não dá para separar. Por isso que inteligentemente o nosso BIP. Como que eu vou querer bem se eu fico alimentando a minha mágoa? Então eu não consigo querer bem. Como é que eu vou perdoar? Como que eu vou perdoar se eu não consigo compreender que o equívoco do outro houve um motivo, houve uma razão, uma circunstância que o levou àquele equívoco? Ou eu mesma. E eu espero a indulgência e o perdão do outro. Então, esta relação é que faz com que nós caminhemos. Então, o exercício desse trio tão importante é que faz com que a gente avance e que, na balança dos erros e acertos, a gente tire o proveito que é a lição, o aprendizado, e sairmos melhores, né? Então, nós estamos nesse campo. Esse campo em que a gente espera ver essa boa nova que nós vamos ver. E que a gente espera o perdão. Que o perdão brote nesta estação. Depois de já termos vivido todos esses dias difíceis, esperamos o perdão. Esperamos perdoar, ser capazes de perdoar e de recomeçar, né? Se estamos juntos, né, e não exercitarmos esse trio importante, a gente para de caminhar. E, ao contrário, o que acontece? O que nós vivenciamos muitas vezes. O que Jesus veio fazer no mundo. E ele foi o grande mensageiro da concórdia, mas se nós não exercitarmos esse trio, nós acabamos por permitir a discórdia, por permitir a desagregação. Então, nós estamos aqui, nós estamos nessa doutrina que prima por isso. Então, nós precisamos buscar vivenciar a benevolência, a indulgência e o perdão. Esse é o momento especial. Essa primavera que chega para nós, para a alma, para o espírito, que possamos cada um de nós avaliar como nós caminhamos e como chegamos até aqui hoje. Qual a nossa cota de acerto, a nossa cota de erro, onde eu preciso mudar, o perdão que eu preciso pedir. E não precisa ser verbalmente, seja na minha mudança de conduta, né? E isso, no conjunto, faz um bem muito maior, né? Então, agora, vamos para a próxima reflexão. Já sonhamos juntos, semeando as canções ao vento. Quero ver crescer nossa voz no que falta sonhar. No que falta sonhar. O que nós sonhamos juntos? Estamos aqui na Casa Espírita. O que nós sonhamos juntos? O que nós espíritas sonhamos juntos?
enquanto espíritas. O que nós queremos? O que a gente sonha, Polly? Tantas coisas, né? Tantas coisas. Nós queremos o que? Ser felizes. Queremos ser felizes, mas precisamos compreender o que é felicidade. E a felicidade não é um alvo lá longe, em que esperando que a gente chegue lá, ou que esse alvo venha até mim. Não vai ser assim. A felicidade é o caminho que nós seguimos. E aí, quando a gente chega lá, foi a construção de todo o caminho, e por isso é que vamos ser felizes. Porque vamos olhar e nós construímos com nossas próprias mãos, né? Então, é preciso construir. Queremos um mundo justo, um mundo equilibrado, onde todos tenham os meios de viver de forma digna, de forma confortável, atendida às suas necessidades, né? Que não só básicas, né? Mais do que isso, que tenhamos prazeres, que tenhamos lazer, que tenhamos alegrias, além do básico, porque o básico, esse seria o obrigatório, né? Então, queremos isso. E nós, espíritas, temos essa consciência e queremos isso sinceramente. Queremos que sejamos respeitados, todos nós, nas nossas crenças, na nossa cultura, na nossa forma de ser, nas nossas escolhas, no nosso jeitinho especial que cada um de nós tem de ser. E precisamos ser respeitados e precisamos respeitar o outro. Queremos que haja paz, que haja o quê? A colaboração entre os povos e não mais as competições de poder que só levam aos grandes conflitos e à perda de muitos, né? Então, tudo isso e muito mais, poderíamos falar de tantas coisas, e todas essas coisas que eu disse estão implícitas dentro da busca e dos princípios que encontramos na nossa doutrina espírita e no Evangelho. Porque Jesus, quando falou conosco, quando esteve aqui, ele falava com todos, indistintamente. Ele buscou a união de todos. Não importava se fosse judeu, quem fosse, né? Então está aí. Somos todos e devemos ter a mesma felicidade. E todas essas coisas que nós buscamos, o que nós fazemos aqui? Nós falamos nas palestras, falamos nos estudos, para quê? Para que a nossa voz reverbere, alcance mais pessoas e as pessoas possam ouvir e possam também se sentir tocadas por esses princípios. Não é? Nós fazemos isso, esperamos que esses princípios, que esse conhecimento reverbere e alcance mais e mais pessoas, para que mais e mais pessoas possam se envolver numa filosofia diferente de vida. Mas não basta sonhar. Esse é o nosso sonho, né? A gente sonha não que o espiritismo vá ser a religião, que todo mundo seja espírita, mas que a essência, né, essa filosofia, essa forma de pensar, possa estar presente na vida das pessoas. Mas não basta sonhar, né, gente? Porque o sonho é apenas o desenho, é apenas o esboço de algo que nós almejamos. É só o esboço. Então, o que é preciso fazer? Atitude. Eu não vou conseguir alcançar meu sonho se eu não fizer, não vai acontecer por milagre. Eu preciso fazer. Eu preciso colocar a minha mão dentro daquilo que está ao meu alcance, seja como for, onde eu tenho a minha atividade, né, dentro da minha casa, fazer o meu esforço, que às vezes não é fácil, né, mas cada um de nós é preciso que a gente faça.
É preciso um movimento de proporcionar as condições, as possibilidades e os meios para que esse sonho aconteça. Não adianta ficar só na voz. Não adianta ficar só no sonho. É preciso fazer acontecer esse sonho. E só fazemos acontecer quando nós tomamos a atitude ou a decisão de mudar. Ou lá atrás, eu vou mudar uma relação quando eu decido perdoar, quando eu decido pedir o perdão, ou quando eu mudo a minha conduta porque eu reconheço que eu errei. Então, eu vou criar meios e formas de modificar uma situação para que novamente a harmonia se estabeleça, né? Como dizem os espíritos, e a gente viu isso quarta-feira de tarde, falamos tanto sobre isso, que nós não estamos prontos. Fala, Edson. É verdade. Foi um sonho. Foi um sonho de verdade, né? E eu me lembro que muitos anos atrás você apresentou um projetinho que essas salas seriam ali naquela lateral. E eu sonhei com o prédio aqui no fundo. Tinha uma rampa e no final das contas esse prédio foi feito aqui no fundo, né? Muito legal. Foi um sonho que foi trabalhado com muitas mãos e nós chegamos, né? Com muito trabalho. Então, os espíritos dizem que nós não estamos prontos, nem as coisas estão prontas. E ele fala que o exemplo da importância do intervalo entre o sonho e se alcançar. Como ele fala, entre a doença e a cura. Porque quando estamos desequilibrados, estamos doentes. Quando voltamos à harmonia, é porque nos curamos. Mas o intervalo existe a convalescença. E é o período em que nós aprendemos. É o período das grandes lições. É entre a doença, é o processo da cura. É onde eu aprendo. Então, esse tempo vai ser maior ou menor, melhor ou pior aproveitado, dependendo de cada um de nós, da atitude que nós tomamos, das escolhas que fazemos e do proveito que nós tiramos desse processo de transformação, né? Então, e fazemos, ainda temos a coragem de fazer as mudanças que são necessárias e que a doença nos apresentou. Não é? Então, eu estou falando desses momentos de crise que vivemos, e esses momentos de crise afloraram muitas situações em cada um de nós que a gente talvez não ainda tivesse percebido. Trouxeram à tona. Então, cabe a nós olhar para isso, mas olhar com carinho, olhar com honestidade, com compaixão, para que possamos, então, aproveitar esses elementos de aprendizado para a gente conseguir fazer essas mudanças e essas transformações. E precisamos também ouvir o outro. Não podemos caminhar sozinhos. Então, precisamos prestar atenção no outro, no que o outro diz, no que o outro fala conosco, no gesto, na expressão, nas condições que o outro apresenta para nós. Porque a gente fica fechado nos nossos pensamentos, nos nossos conceitos, naquilo que eu espero, na minha expectativa do outro. Por que o outro não está pensando, não corresponde, não dá a resposta que eu quero? Ou não caminha do jeito que eu quero, não escolheu a mesma janela para olhar que eu escolhi. Então, não podemos fazer isso. Precisamos prestar atenção, sair, né? E prestar atenção, ouvir o outro. Por que o outro escolheu isto? Por que o outro agiu assim? Por que o outro pensa assim? Por que ele escolhe diferente de mim?
para que eu não cometa mais equívocos, para que eu não olhe de superfície e acabe, né, fazendo juízos do outro que não correspondem à verdade. Então eu preciso ouvir o outro, entender, dar essa oportunidade para que eu também tenha a oportunidade de ser compreendida. Nós às vezes, coisas tão simples e passamos tempos, né, emburrados, amargurados, magoados. E aí, quando nos permitimos conversar, aí a gente, mas por quê? Por causa disso. Você imaginava uma coisa terrível e não era nada. Era tão simples. E doeu tanto por tanto tempo por nada. Nós somos assim, mas agora estamos no tempo de aprender. Vamos parar para pensar. Mudei, gente? Não mudei, né? Agora eu mudei. Já choramos muito. Muitos se perderam no caminho. Mesmo assim, não custa inventar uma nova canção que venha nos trazer sol de primavera. Já choramos muito, nos magoamos, nos ferimos, né? Falamos o que não devia, ouvimos o que não queríamos, né? Criamos situações difíceis. Claro que fizemos muitas coisas boas, mas precisamos avaliar aquilo que é preciso melhorar. Porque o que está bom, o que já foi aprendido, já foi aprendido. Então, não tem problema, né? O que nós precisamos focar é naquilo que eu preciso melhorar, no que eu preciso resolver, né? Então, todos nós sofremos de alguma forma. Sofremos perdas na pandemia, né? E às vezes de formas muito difíceis, sem conseguirmos despedir do nosso ente querido. Vimos um dia, internou e não vimos mais e nos despedimos sem, né? E todas essas outras circunstâncias que nos machucaram tanto, que nos desencantaram. E por que tudo isso nos afetou tanto? Porque não estamos preparados. Porque ainda temos dificuldades. Porque se estivéssemos preparados para essas dificuldades, se não fôssemos frágeis, se não tivéssemos nossas dificuldades, né, não teríamos sido tão afetados. Alguns se perderam no caminho. Pensamos, como? Se perderam porque se deixaram levar por essas fragilidades, por esses conceitos tão arraigados, por sua intolerância, ou por sua negligência, ou por sua ingenuidade, que se permitiram ser levados por outras influências, por N razões. O que é se perder no caminho? Nós temos um caminho. Aí falamos aqui, né, quando a gente fala o que nós sonhamos com a doutrina espírita. Então, nós temos princípios que abraçamos na doutrina espírita. Nós temos princípios que aprendemos no Evangelho. Então, perder no caminho é quando eu não consigo compreender, não consigo vivenciar, e aí me desvio desse caminho. Mas também a gente poderia dizer, porque aí a gente incorre no... só ele que se perdeu? Ou será que ele se perdeu? Ou será que uma outra circunstância também pode ter acontecido? Nós, de nossa parte também, com as nossas dificuldades, nós os perdemos. Também aconteceu. Nós criamos situações com as nossas dificuldades e nós os perdemos porque buscaram outros caminhos. Não encontraram em nós
a receptividade, o carinho, o respeito, a atenção, a compreensão, o ouvido e o entendimento. Então, buscar um outro caminho. Então, nessa grande crise, muitos se perderam e muitos nós perdemos. Mas perdemos para sempre, gente. Sim, sim. Claro, temos livre-arbítrio. E são muitas opções, são muitos caminhos, né? Mas não perdemos para sempre. As coisas nunca são definitivas, né? Nunca são de fato perdidas. Nada é perdido. Nada é perdido, nem quando algo é muito ruim, né? Kardec também fala para a gente que mesmo no maior mal há que se tirar um bem. Quando nos propomos a olhar para esse mal, a olhar para aquela situação e tirar, transformar aquela situação em uma lição. E aí eu transformo a dor em aprendizado, em crescimento. Eu modifico o meu olhar para aquele mal. Já não é mais um mal. Já modificou. Ele não tem mais o mesmo peso, a mesma intensidade, a mesma cor. Agora é um fato, é uma história minha e uma lição. Então eu posso fazer isso. Então não há nada perdido. Sempre podemos proporcionar novamente outros meios, outras possibilidades, outras condições para que haja novamente os reajustes dessas relações. E podemos fazer isso, gente? Por que nós podemos? Livre-arbítrio e também, lá no começo, não há como seguirmos no nosso caminho de evolução se não aprendemos a perdoar, se não aprendemos o bem-querer, se não aceitamos o outro para que a gente também seja aceito, porque nós também não somos perfeitos, né? E assim, quando nós nos decidimos a criar os meios do reajustamento, da reharmonia, né, da reaproximação, a gente começa a fazer o quê? A desanuviar aquele campo, aquele ambiente em que nós convivemos e permitir que esse sol brilhe de novo. Que nós consigamos enxergar o outro outra vez. E não há problema nenhum. Esse é o grande exercício também de vencer o nosso orgulho, vencer a nossa humildade, né? E ser capaz de abraçar outra vez, de abraçar de novo, de recomeçar, de reconstruir. Então, é um momento para isso, para a gente pensar sobre isso, né? Falta sempre. Eu não sou boa de controlar o tempo, né? Mas abre as janelas do meu peito. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Nós repetimos tantas vezes esses versos, né? A gente vira e mexe, está falando das coisas, né? Nos grupos de estudo, sempre um solta essa pérola. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. A gente já entendeu o que isso significa, né? Qual é a lição? Onde está a lição? Onde está a boa nova? Quem sabe qual é a lição, gente? Onde que ela está? Consciência. Ela está lá, né? A gente já sabe, está vendo? É igual esse verso, a gente responde direitinho, na consciência. E como está a nossa consciência? Eu tenho visitado ela? Eu tenho olhado para ela? Essa que é a questão, né? Jesus deixou gravado em nós a sua lição
Em cada um de nós ele deixou gravado. Né? E nos convida todos os dias para segui-lo. Segunda-feira fizemos a reflexão no Evangelho, né? Quando ele convida o jovem para deixar tudo e seguir. E aí fizemos muitos questionamentos, né, Deise? Deise está rindo lá. E deixar o paizinho e seguir Jesus. Aí o Mauro pergunta assim, e se Jesus chegasse aqui agora, né? Você vai deixar? Né? Então, são coisas, aí a gente pensa, aí eu comecei a ficar pensando sobre isso. Deu nó na cabeça da gente. Como seguir Jesus? Vou deixar o quê? Minha vida. Mas eu tenho meu pai. Como é que eu vou deixar o meu pai? Foi esses questionamentos. O Carlos não está aqui hoje, mas ele colocou outra fala de Jesus que vocês não ouviram. Eu falei assim, não, vai complicar mais ainda. Aí eu falei assim, não, mas Jesus não vem hoje. Por favor, Carlos, fica quieto. Não vem hoje. Aí depois eu fiquei pensando no que eu falei, Jesus não vem hoje. Jesus não vem, gente. Jesus está. Jesus está o tempo todo e o convite é o tempo todo. Ele fala o tempo todo, ele veio e disse o que nós já podíamos compreender. E quando disse naquela época, é porque já podíamos não só sonhar, mas fazer. Mas nós somos preguiçosos, né, ainda. Então, a gente ainda está olhando o sonho lá na frente, ainda esperando. Mas ainda não começamos, quer dizer, já começamos. Mas não estamos no ritmo que já poderíamos estar. Jesus não vem, ele está. Ele já disse, já deixou o roteiro. Quando ele respondeu a Tomé, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E eu achei interessante no livro Na Escola do Mestre, eu vou me dar o direito de ler um trechinho, porque eu achei muito interessante, no capítulo Sigamo-lo. E Vinícius traz essa reflexão. Ele fala do caminho. Caminho é uma extensão de terreno destinado ao trânsito. Não podemos conhecê-lo senão percorrendo-o, ou seja, transitando por ele. E aí a gente pode também transportar essa ideia na nossa relação com o outro. O outro é um caminho de conhecimento, de troca, porque nós aprendemos com o outro. Então, eu não posso conhecer o outro se eu não caminhar com o outro, se eu não ouvir, se eu não conhecer. Porque senão o que vai acontecer? Encarando-o apenas em seu ponto inicial, teremos somente o seu respeito, a seu respeito, uma notícia, mas não o conhecimento. Então, acontece grandes erros nossos em relação a um ao outro, porque não conhecemos, vemos só uma casquinha, porque não caminhamos com o outro. Estamos com o outro, mas não caminhamos com ele, não ouvimos, não sentimos, não perguntamos por quê. Às vezes a gente conversa ou está numa tarefa e há diferenças, ou às vezes a gente está meio atravessado por alguma razão. Às vezes fala uma palavrinha meio atravessada. Espera um pouquinho. Por quê? O que aconteceu? E espera o outro explicar. Às vezes não é nada do que você imaginou e já criou toda uma situação difícil, né? Então é preciso caminhar com o outro para que eu não tenha uma notícia errada do outro. E não passe a notícia errada para frente também, porque a gente faz isso. Não é? À medida, porém, que por ele avançamos, vamos nos inteirando dos seus contornos e aspectos, das suas perspectivas e das suas paisagens. Então, é
o objetivo. Então, quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é preciso que a gente vivencie e preste atenção. Então, quando eu estiver em dúvida, eu lembro das lições. E aí, como que era? Aí eu posso fazer uma correção de rota, né? Então, é preciso caminhar, é preciso ir e não ficar somente, né, no livro, na página do livro, na frase, na fala bonitinha. Porque a gente fala bonito pra caramba, né? Faz discurso, né? Dá lição, mas faz, né? É esse. Eu preciso olhar o caminho, eu ver as coisas, perceber as paisagens. Eu gosto muito da imagem das janelas, porque eu olho por essa janela, mas o outro olha por outra janela e a paisagem dele não é igual à minha. Como que eu vou entender se eu não me movimentar na direção do outro e olhar por onde ele está olhando para compreender por que ele responde daquela forma? E vice-versa. Mas preciso me movimentar. E quanto mais atentos nos mantivermos na observação dos característicos que assinalam a estrada por onde andamos, tanto mais e melhor se gravarão em nossa retentiva as particularidades da nossa jornada. Não podemos caminhar desatentos. Precisamos ter atenção. A gente caminha muito desatento. Desatento até conosco mesmo, com as nossas experiências, com os efeitos que as coisas têm sobre nós, a gente não tem atenção, o que dirá com o outro. Precisamos estar mais atentos. E aí, quando a gente está atento e a gente observa, na nossa família mesmo, na nossa relação mais próxima, quantas coisas que a gente faz, e depois de um tempão que a gente vai perceber que há muito tempo o outro nunca gostou daquela forma de agir. E que eu estou achando que estou abafando e o outro está incomodado há muito tempo, porque eu não presto atenção. E isso vale para todas as relações, em todos os lugares, né? Só Ele, o Mestre, né, nos pode conduzir, pois que só Ele conhece por experiência própria as vias e veredas refulgentes em que levam as muitas moradas na casa do Pai. Onde eu quero morar? Lembra uma vez a gente fez a palestra sobre as muitas moradas na casa do Pai? E aí a gente falou que todos nós estamos abrigados na mesma casa, sob o teto do Pai, porque todos somos filhos. Ninguém está desabrigado. O problema é o cômodo que eu vou buscar. O problema é o cômodo que eu vou, com a minha vida aqui, vou merecer, né? Pode ser um quartinho assim, modesto, mas pode ser um lugarzinho melhor, né? Mas todos estamos na mesma casa. Mas esse caminho e a qualidade da minha morada vai depender de mim. E com quem? E com quem? Né? Agora que... falta pouco. Então, agora que a primavera da alma, a primavera de verdade, está chegando, que a gente fica mais feliz, mais animado, né? É mais gostosa, começamos a sair de novo. Vamos olhar em torno, vamos apreciar, sentir a primavera, mas vamos também não só olhar em torno, mas vamos olhar para dentro a primavera da alma. Vamos olhar para dentro de nós. Vamos aproveitar esse momento de reflexão, esse momento de trégua, de tranquilidade, para a gente reavaliar todas as estações, a estação do estudo, a estação do trabalho, a estação de suprir as necessidades materiais e agora a estação da colheita do meu aprendizado íntimo. De tudo isso que eu fiz, o que eu me tornei neste ciclo, porque outros virão, né?
outros ciclos virão. E aí são ciclos incessantes. Por quê? Quando essa primavera acabar, eu vou começar o outro ciclo de estações. E quando a próxima chegar, qual a minha colheita? Essa eu vou saber agora. Essa colheita eu já vou saber. Foi boa, foi mais ou menos, foi esquisita, não foi lá essas coisas. Mas eu sei. Por isso, nós não somos prontos, não estamos acabados e nada é perdido. Mais um ciclo recomeça. E como eu quero começar esse novo ciclo? Eu vou começar, vai chegar o verão, vai chegar o outono, o inverno, vou chegar o momento de eu começar a estudar, começar a mexer em todas as coisas, né? Então, volto a perguntar. Qual é a lição? A lição sabemos de cor. Só nos resta aprender. Qual é a boa nova? Quem falou? Malu combinou comigo lá, não é possível. A boa nova é sempre a boa nova, sempre. É o Evangelho. E o Evangelho, ele sempre é atemporal para nós, né? Sempre eu posso recorrer ao Evangelho, a essas lições, para rever o meu caminho, para corrigir a minha rota. Mas não adianta eu saber o Evangelho de cor. Não adianta eu ler o Evangelho ali na letra. É preciso trazer o Evangelho para hoje, para nós. Como a gente deu o exemplo o convite, todo costumes, hábitos daquela época, são coisas que não nos diz respeito. Mas hoje, a nossa vida, o que nos diz respeito? A lição continua, ela continua, mas é preciso aplicar a minha vida hoje, ao mundo de hoje, às coisas de hoje, às dificuldades de hoje, aos desafios de hoje, como eu utilizo, sem me perder do caminho. Então, a boa nova não é nova, é sempre ela. É boa nova porque eu vou relembrar, porque eu vou reencontrar, porque eu vou reconsultar essa mensagem de Jesus. E os princípios que balizam a doutrina espírita. Nós não escolhemos ser espíritas. Então, quais são as coisas fundamentais que caracterizam a nossa escolha de ser espírita? Somos livres, somos reflexivos e temos como guia o Evangelho do Cristo. E Cristo também era livre. E a liberdade dele é difícil para a gente ainda compreender. Ainda é difícil para a gente compreender essa liberdade. Porque temos tantas dificuldades que ainda não somos livres, como Jesus era livre. Por isso ele não se afetava com as nossas coisas pequenas. Não é? Então é isso, gente. Sempre, sempre. Por isso, precisamos ter esse cuidado de escolher o que eu vou plantar. Aprendendo com o que eu escolhi, com o que eu plantei e com o que eu colhi. Esse é o momento de avaliar, para a gente recomeçar. Não é? Conhecemos as lições. Só precisamos viver. Não precisamos parar de ficar só
na teoria e começar a viver. E assim vivendo, não só a nossa voz, uma nova canção que a gente pode construir de novo, não só a nossa voz, mas a nossa ação vai reverberar com mais intensidade e transformar mais. E quando eu consigo transformar, automaticamente eu já transformei a mim mesma. Essa é a grande lição. Muito obrigada, gente. Só encaixar aqui. Queridos amigos, muito boa noite. Muito obrigado, Cleide, mais uma vez por essa lição ali. É uma música que eu gosto muito. Essa semana eu escutei essa música também. E é sempre assim um momento assim que a gente fica reflexivo, né, escutando essa música, exatamente trazendo, né, a gente imaginando, né, essa boa nova correndo nos campos, né? As pessoas falando mais do Evangelho, as pessoas vivenciando mais o Evangelho. Então, sempre fico guardando essa imagem. Eu escuto a música guardando, tudo bem, né? Guardando essa imagem, né, de como é que o Evangelho vai chegando, vai contaminando as pessoas, né? Vai modificando as pessoas, né? Com a nossa velocidade, né, Cleide? Com a nossa velocidade, com aquilo que a gente consegue fazer. Mas sempre para frente, né? Essa é a grande vantagem da gente, né? O espírito não regride jamais. Então, tudo que temos hoje é sempre para frente. Então, somos a nossa melhor versão. Essa é a parte boa da vida também. Amigos, vamos então a alguns avisos aqui que nós temos para dar, né? Primeiro, falar da AME Teresópolis, né, no Facebook. Ela vai estar, então, apresentando o Cláudio Conte, no dia 24 de setembro, às 10 horas, né? O tema que o Cláudio vai trazer é ensaio sobre a realidade. Então, Cláudio Conte, no Facebook da AME Teresópolis, no dia 24 de setembro. E, antes disso, né, nós temos os Momentos com Jesus, né, a Jornada de Estudos Espíritas do Evangelho, que ocorrerá no dia 17 de setembro, né? Ou seja, no próximo domingo, né? Então, aqueles que se inscreveram, por favor, compareçam aqui, que nós vamos ter um dia aí, se Deus quiser, muito agradável, né, de jornada de estudos espíritas. É um momento com Jesus, então é um momento onde a gente se sente diferente, é como se a Boa Nova estivesse aqui dentro, né? E a gente pudesse sentir essa Boa Nova dentro da gente. Então, quem vier, tem certeza que vai gostar muito de estar com a gente. Porém, temos uma dificuldade prática que nós não teremos a nossa reunião pública no sábado que vem. Então, por favor, não esqueçam, se tiver o diretor, avise outras pessoas, não esqueçam que as pessoas vão aparecer aqui ainda assim mesmo. Mas que nós não teremos, na verdade, como nós nos preparamos, né, no sábado para o evento no domingo. O sábado já é uma confusão danada, a gente já arrumando ali todas as cadeiras, arrumando as coisas já para o evento. Então não conseguimos fazer os dois ali, não conseguimos fazer a reunião pública e a jornada de estudos espíritas. Então não teremos reunião neste sábado, teremos no outro sábado, estaremos de volta aí, se Deus quiser. Tá bom? Márcia, esqueci. E alguém nos visita hoje pela primeira vez? Muito obrigado, Márcia. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Ah, então tá bom. Então tá bom. Quem nos visita eu já conheço, então tá bom. Tá resolvido aqui. Tá bom, amigos, é só brincadeira. Normalmente a gente pergunta só para a gente
poder aconchegar, acolher melhor as pessoas. Às vezes as pessoas entram na casa espírita, entram e saem, e a gente nem sabe que a pessoa entrou e saiu, né? Então é sempre a oportunidade que a gente tem de ver, de conhecer, de estar junto ali, tá? Amigos, vamos então encerrando aí essa primeira parte dos trabalhos, né? Vamos fazer aí nossa prece de encerramento e agradecimento para podermos passar o trabalho de passe, né? O Edson vai coordenar aí o nosso trabalho de passe, então vamos nesse momento aí pensar um pouco em Jesus, pensar nessa imagem que Cleide nos deixou, contaminado, da Boa Nova sendo espalhada pelos campos. Vamos pensar nas pessoas felizes caminhando, depois de receber a mensagem, de ouvirem Jesus. Querido Mestre, aqui viemos, mais uma vez na busca das nossas ansiedades, do remédio que possa nos devolver a paz. Aqui trouxemos, Senhor, tudo o desejo de estar contigo, o desejo de nos melhorar, o desejo de caminhar, o desejo de encontrar a tua paz que tu nos deixaste. Por isso te rogamos, querido amigo, deixa que os ventos da Boa Nova soprem em nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a refletir a cada dia, a refletir no que fazemos, no que somos, mas, sobretudo, naquilo que seremos. Dá-nos a força da caminhada, para podermos sempre olhar para mais alto e caminhar adiante. Diante das quedas na estrada, socorre-nos, querido amigo, levanta-nos, dá-nos a mão, caminha conosco. Diante da solidão do quarto escuro, ó Mestre de amor, que tu seja a luz que ilumina a nossa vida. Jesus, faz-nos caminhar, mas caminharemos contigo. Dá-nos a mão e não mais sentiremos medo. Senhor, sopra a Boa Nova em nossos corações, eivando-nos de esperança, de um porvir que não tarda a chegar. Fica conosco, querido amigo, agora e sempre. Que assim seja. Muito boa noite para todos. Vamos então ao trabalho de passe.